Sábado, aperte aí na mão do seu irmão, do seu amigo, dê um sorriso amistoso e deseje aquele sábado feliz, gostoso, na presença do nosso Deus. Eu quero mais uma vez expressar minha gratidão sincera pelos bons momentos que passamos aqui nessa igreja. Foi maravilhoso realmente conhecê-los, foi muito bom passarmos aqui uma semana estudando a Bíblia. E nesta noite eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Pode apagar as luzes aqui da frente. Evangelho de Mateus, capítulo 24, fique com a Bíblia aberta aqui. Antes, porém, de começarmos a leitura, eu quero convidá-lo a fechar os olhos para nós falarmos com Deus. Senhor, nosso querido e eterno Deus, santificado seja o teu nome. Estamos na tua presença com a palavra aberta e queremos que o Senhor seja o nosso mestre, o nosso professor. Ensina-nos a tua palavra, demonstre a tua vontade para a nossa vida e que nós possamos apreciar os teus ensinamentos, permitir que o Espírito Santo atue em nossa mente e coração, arrancando decisões ao teu lado, decisões de salvação. Pedimos também as tuas bênçãos para todos que estão em tua presença nesta noite. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Durante toda a semana nós estudamos o capítulo de Mateus 24 e também Apocalipse 14. Estudamos sobre os eventos finais, sobre o evento mais perigoso que é o engano, como Satanás engana. E ontem nós estudamos sobre a restauração da verdade, através da igreja de Deus, não é? Agora hoje eu quero analisar o Evangelho de Mateus, capítulo 24, esse capítulo que fala do fim do mundo, e analisar com você um pouco o conteúdo do sermão. O sermão, ele abrange dois capítulos, o 24 e o 25. A lógica do sermão é Jesus responder a uma pergunta dos apóstolos, quando eles disseram: quando, Senhor, acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começa a descrever os sinais. Mas se você prestar atenção dos muitos versos que existem nesses dois capítulos, Jesus gasta pouco tempo falando dos sinais. Sabem em que Jesus se preocupa? Sabem que ele se demora nesse capítulo? É falar do preparo, o nosso preparo. Eu tenho certeza que você, bem como eu, sabemos que Jesus vai voltar, sabemos que é um fato, mas a pergunta é: estamos nós preparados? Quem aqui se acha preparado para a volta de Jesus? Levante a mão. Puxa vida, não? A maioria não? Quem aqui tem certeza da salvação? Levante a mão. Você tem que ter certeza de que está salvo. Ellen White diz isso, não é? No livro Caminho a Cristo, que todo cristão tem que ter convicção, certeza da sua salvação. E você vai entender hoje por quê. Então veja que Jesus se preocupa com esse assunto. No verso 32 do capítulo 24, Jesus conta a parábola da figueira. E ele diz assim, veja que Jesus utilizava muito a natureza para ensinar através de parábolas. Ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então ele diz: assim como a árvore dá indícios de que está chegando o verão, também os sinais dão indícios de que o fim chegou, não é? E você percebe que Jesus, ele destaca outro dado importante. Por exemplo, no verso 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então olha aqui nos meus olhos, Jesus está dizendo: não se preocupem com datas. Há os marcadores do fim do mundo, marcadores de data. Eu lembro quando eu fazia o seminário, isso na década de 90, tinha lá um sujeito chamado Diógenes, que escreveu um livreto marcando a data da volta de Jesus, não é? Para o ano 2000, início do ano 2000.
E havia uma expectativa realmente com o ano 2000, não é? De que o mundo acabaria ali. Eu citei o filme 2012, O Fim do Mundo, filme de Hollywood. Havia uma expectativa de que o mundo acabaria em 2012. E passou e nada aconteceu. E é o que Jesus está dizendo. Ele diz, se preocupem com o evento, se preocupem com a volta de Jesus, mas não marquem datas. Olha o verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele diz, estejam prontos, vigilantes. Esse é o nosso papel. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus vai chegar de surpresa, como um ladrão que não avisa, obviamente, o dia em que vai roubar uma propriedade. E sabe que é saudável, irmãos, não sabermos o dia da volta de Jesus? Por uma razão. Há uma tendência humana de deixar para a última hora. Se estivesse na Bíblia uma data marcada, vamos imaginar, dia 30 de dezembro de 2030. Sabe o que muitos fariam? Vou aproveitar o mundo até novembro. E aí, quando entrar em dezembro, eu procuro o pastor da igreja, o pastor Rafael, peço um rebatismo, vou recomendar que nós tenhamos vigílias todas as noites, vou jejuar, vou participar de Santa Ceia, vou pedir que a Santa Ceia seja diária, para eu ter certeza que eu estou perdoado. Porque daí o que acontece? Eu aproveitei bem o mundo, me arrependi na última hora e aproveitei os dois reinos, o de Satanás, com todos os prazeres desse mundo, e ainda ganho o céu. Então é saudável não sabermos o dia e nem a hora. A preocupação é de fato estarmos prontos. E vocês vão ver a necessidade de estarmos prontos. Aí vem uma pergunta interessante. Talvez alguns digam, pastor, na verdade eu nem sei se estou preparado. Você quer saber se está preparado? O sermão profético dá uma dica. E Jesus conta duas parábolas em Mateus 25. Abra a Bíblia aí em Mateus 25. Quais são as duas parábolas de Mateus 25? Alguém se recorda? A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Você sabia que a parábola das virgens ensina um indício de que uma pessoa está preparada? É quando ela está cheia do azeite ou do Espírito Santo. Uma pessoa reavivada. Por isso que o Espírito Profecia diz, não é? Que a maior necessidade da igreja é de um reavivamento espiritual. E a parábola seguinte, a parábola do semeador, que ensina que uma pessoa nascida do Espírito, ela tem dons espirituais. E ela usa os dons na pregação do Evangelho. Quem aqui conhece um antigo hino do antigo inário adventista intitulado Trabalhar e Orar? Quem conhece? Você está preparado para a volta de Jesus? Se você ora, se consagra e prega o Evangelho, você está preparado. Tá ok? É comunhão e missão. São os dois grandes indícios de um preparo para a volta de Jesus, um preparo espiritual. E eu quero analisar com vocês nesta noite esse assunto, o fechamento da porta da graça, que é um evento escatológico, um evento do fim do mundo. O que é esse fechamento da porta da graça? Veja, a parábola das virgens ensina esse assunto. Vamos ler a parábola das 10 virgens e analisar um pouquinho. Jesus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas os prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu? Vamos ler juntos a expressão ali? E fechou-se a porta. O que aconteceu com a porta? Ela se fechou. E olha o que o texto continua dizendo. Mais tarde chegaram as virgens nécias, aquelas que não tinham azeite, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí vem um conselho: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Agora olha para mim de novo. Essa parábola traz grandes ensinamentos. Pastor, o que é uma parábola? É um recurso didático de ensinamento. Jesus usava figuras reais do cotidiano. Eu disse, ele usou muito parábolas baseadas na natureza, a parábola da figueira, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, não é? Você conhece essa parábola, a parábola da videira, do senhor da vinha. Mas Jesus aqui usa um casamento. E Jesus conta nessa história do casamento, nessa parábola, que o noivo estava em viagem. Nós estamos falando de casamento há 2000 anos atrás. E talvez você me pergunte: pastor, os casamentos dos dias de Jesus eram muito diferentes dos casamentos de hoje? Eu li recentemente numa enciclopédia teológica que não. Assim como hoje o casamento era uma grande celebração. Aliás, eles celebravam mais do que hoje. A festa durava de 3 a 7 dias. Graças a Deus que mudou esse costume. Eu casei minha filha há 1 ano e meio atrás, e não é barato, não é? Você casar um filho, uma filha. Imagine você fazer festa para os convidados por 3 a 7 dias. É lógico que era outro mundo, né? Outra cultura. A maioria das pessoas moravam na zona rural. E a Bíblia diz que a noiva é do outro lado, aguardando o noivo que estava em viagem. E se viajava não de automóvel como hoje, mas a maioria das pessoas viajavam a pé ou no máximo sobre o lombo de um animal. E a noiva convidou os convidados especiais. Dentre os convidados estavam 10 solteiras, 10 virgens, que estavam ali. E é interessante nós vermos alguns ensinamentos. Por exemplo, olha aqui na imagem. Estão vendo ali aquelas pequenas botijas? Irmãos, o que iluminava naquela época as casas, o que iluminava o caminho à noite, eram lâmpadas, como você vê ali. Qual era o combustível da lâmpada? O azeite. Quem aqui é da época da lamparina, da querosene? Lembram disso? Eu lembro disso. Mas na época de Jesus, eram lâmpadas assim, ó. A maioria de cerâmica, tinham lâmpadas mais caras, os mais ricos tinham lâmpadas até de pedras preciosas. Mas o combustível era o mesmo. Essa parábola traz um grande ensinamento, é uma mensagem para os que se dizem crer em Deus. Porque quem representa o noivo da parábola que estava em viagem para buscar a sua noiva? É Jesus. E a parábola dá indícios de que que o noivo, melhor dizendo, né, que representa Jesus, estava para chegar, mas ele tardou. O texto diz: e tardando o noivo, todas adormeceram. Quantas dormiram? Porque estava demorando? Todas. Vejam que elas eram iguaizinhas no procedimento. Quantas tinham a lâmpada?
todas tinham as lâmpadas, não é? E o que representa a lâmpada na Bíblia? A própria palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe o que essa parábola está ensinando, irmãos? Que tem muita gente que aparenta estar preparado, mas não está. Tem gente que tem Bíblia, diz que está aguardando o noivo, aquelas imprudentes não estavam aguardando o noivo? Dizem que estão aguardando o noivo, tem Bíblia, tem gente que tem 5, 6 Bíblias em casa, mas não leem. Do que adianta? Esse dia eu estava passando a lição numa classe de jovens e eu achei interessante a sinceridade de um jovem. Ele falou: pastor, eu nasci em berço adventista e eu nunca li a Bíblia. Nunca. Um dia resolvi ler ali, li alguns capítulos de Gênesis e parou por ali. Olha que coisa triste, não é? Então, estamos nós buscando, porque o que reaviva o cristão é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é o contato com Deus que você é reavivado, entende? Então 5 moças ali estavam preparadas, porque tinham a lâmpada, tinham o azeite, mas 5 só aparentavam que estavam aguardando o noivo, mas elas não estavam preparadas de fato, porque tinham lâmpada, mas não tinham azeite. E quando se ouviu o grito, eis o noivo saiu ao seu encontro, as que não tinham azeite se desesperaram e tentaram pegar emprestado, porque alguns têm essa intenção, esse sentimento de que na última hora eles vão se converter e vai dar tudo certo. Entende, irmãos? O azeite é como a sensação de uma dona de casa que está cozinhando sem nenhuma preocupação, porque se faltar o óleo aqui, eu atravesso a rua e já compro o óleo e eu termino de fazer a comida. Acontece que o noivo chegou à meia-noite, e aquele sentimento de que o Espírito Santo eu busco na última hora e vai dar certo. Acontece que quando ele chegou, elas tentaram adquirir o Espírito Santo e já não dava mais. Isso tem a ver com o que vai acontecer, que é o fechamento da porta da graça. Outra coisa que a parábola ensina, que um dia, irmãos, todos os habitantes da terra vão se arrepender. Todos os ímpios vão se arrepender. Há pessoas que hoje não dão a mínima para Deus, mas quando Jesus voltar, eles vão lamentar. Abra sua Bíblia em Mateus 24, esse texto não está projetado. Olha o verso 30, o que diz o verso 30? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E quantos? Leiam comigo. E todos os povos da terra vão se alegrar, todos os povos da terra? Não, olha aqui nos meus olhos. Todos vão lamentar. Por que esse lamento? Tem a ver com o assunto de hoje. Vocês vão entender que os despreparados vão se arrepender tardiamente, quando não dá mais para mudar de opinião. Então, entendamos, o que é o fechamento da porta da graça? Em Lucas 13, 23, 24, alguém perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? E o que ele respondeu? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Só irá ao céu quem entrar pela porta estreita. Quem é a porta estreita? Eu falei isso no sábado de manhã. Quem estava aqui sábado de manhã? Quem é a porta estreita? É Jesus. Jesus disse, não é? Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Então, quem serão os salvos? Os que entram pela porta estreita. E sábado de manhã, sábado passado, eu mostrei esse texto também, que está diante da humanidade quantas portas? 2 portas, 2 caminhos.
E o convite é: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são quantos? Muitos os que entram por ela. Então, olha para mim de novo nos meus olhos. Jesus profetiza que a maioria das pessoas vão se perder. Uma minoria vai se salvar. Por isso que Jesus manda pregar: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Há dois caminhos. Há um caminho estreito, uma porta estreita, mas o destino é a vida eterna. Há um caminho largo, espaçoso dos prazeres desse mundo, e a maioria andam por ela. A boa nova desta noite é que Jesus é a porta. Repita comigo: quem é a porta? Mais forte: quem é a porta do céu? Jesus. E sabe qual é a boa nova? Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sabe qual é a boa nova? Jesus é a porta e a porta está aberta. Então dá para entrar. Em outras palavras, Jesus está salvando. Apocalipse 4:1. Vamos ler? Depois dessas coisas, leiam comigo: olhei e eis não somente uma porta aberta. Em que lugar? No céu. Como está a porta? Aberta. Quem é a porta? Jesus. Mas o que a parábola ensinou? Que o noivo fechou a porta após eles. E ali houve um desastre na vida daquelas imprudentes, daquelas nécias, que quiseram entrar e não puderam, e ali houve choro e ranger de dentes. Pastor, o que é o fechamento da porta da graça? Tem a ver com o ministério de Jesus, queridos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver 4 fases da vida ministerial de Jesus, apresentadas na Bíblia. Por exemplo, os capítulos 1 e 2 do Gênesis apresentam um Jesus criador. É isso mesmo. Porque lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia também diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Lá em Hebreus, capítulo 1, a Bíblia apresenta Jesus como o Criador, ou seja, o Deus Criador do céu e da terra foi Jesus. Mas quando surgiu o pecado no mundo, o que nós vemos? Que Jesus ocupou a função de Salvador. Ele precisava habitar entre nós e fazer o que Adão e Eva não fizeram. Ele precisava obedecer. Ele viveu quantos anos na terra, Jesus? 33 anos. Foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas sem pecado. Você acha que é fácil isso? Geralmente nós destacamos, enaltecemos muito a morte de Cristo, mas eu vou dizer para vocês que muito mais desafiador do que morrer por nós foi Jesus conseguir viver 33 anos sem pecar nem em pensamento. Você sabe quando você ser instigado, alguém estar te matando e você não sentir ódio nem em pensamento? Jesus conseguiu isso. Por isso que ele é o único Salvador, não há igual a ele. E ele precisava morrer, e ele fez isso. E um detalhe: quando Jesus estava pendurado na cruz, pronto para morrer, antes de dar o último suspiro e descansar, ele olhou para o céu e pronunciou uma curta frase. Quem lembra? Está consumado. Em outras palavras, ele estava dizendo: está pago, estou pagando com meu sangue e com a minha vida perfeita o pecado da humanidade. Mas essa frase era também, irmãos, uma frase transitória,
Porque Jesus ressuscitou, o nosso Deus Salvador não está morto, Ele está no céu, e Ele continua o seu ministério de salvação. É isso que diz Apocalipse 11, 19, acompanhem a leitura. Abriu-se então o quê? O santuário de Deus, que se acha em que lugar? No céu. Então lá no céu existe um santuário, que é o santuário celestial. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E agora preste atenção, a Bíblia, quando fala de Cristo no santuário, também fala de tragédia aqui na terra. E o que a Bíblia relata? Sobrevieram relâmpagos. O que isso tem a ver com o santuário? Por que vem relâmpagos, vozes, trovões e terremoto? E grande saraivada, ou seja, uma chuva de pedra muito grande. A Bíblia chega a dizer do tamanho de um talento, ou de 34 a 40 quilos cada pedra. Já pensou? Uma chuva assim? O que não vai fazer com o nosso planeta? Você vai entender. Bom, a Bíblia diz também que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Em Hebreus 8, versos 1, 2 e 5, diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, um mediador, não é? Como esse, o qual se assentou de que lado? À direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. E lá no verso 5, inclusive, diz que aquele construído por Moisés foi uma cópia do celestial. E Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Qual é o sumo sacerdote que foi tentado e não pecou? Jesus. Mas o mais importante da mensagem de hoje é o conselho do verso 16. Ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e acharmos graça para o socorro em que ocasião? Oportuna. Olhem nos meus olhos, irmãos e amigos. O apelo do apóstolo Paulo é: vão ao trono da graça, vocês têm acesso, a porta está aberta, vão, mas enquanto é oportuno, enquanto a porta está aberta. Porque Jesus hoje está lá no céu, é o nosso intercessor. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quem aqui orou ao Pai em nome de Jesus hoje? Bom, mesmo que você não quisesse, hoje na igreja nós oramos. E eu quero dizer para vocês que, graças ao Pai do céu, essa oração chegou lá no céu, porque nós temos um mediador. Eu e você não temos acesso ao Pai. A Bíblia diz que a glória de Deus destrói o pecador. Lá em Apocalipse 6, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os ímpios vão se esconder, vão pedir a morte, porque não suportarão ver a glória de Deus. E quando Jesus vai, por isso que Jesus diz que tudo que pedirmos no nome dele, nós alcançaríamos. Vejam que ele intercede como o melhor advogado do universo. Ele é apresentado assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Agora vamos entender o que é o fechamento da porta da graça. Entendo, irmãos? Olha aqui para mim. O ministério de Jesus é planejado. Jesus não faz nada sem planejamento. Jesus tem método, ele tem organização. No tempo, na plenitude dos tempos,
Jesus veio a essa terra, no tempo em que a terra estava madura para isso. Ele veio, viveu os 33 anos, morreu, disse a palavra, a frase está consumado. Hoje ele está no santuário, está dando oportunidades de salvação. Está dizendo, vão ao trono da graça, busquem a salvação, a porta está aberta. Mas, irmãos, a porta não vai ficar aberta para toda a eternidade. Entendam isso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você aceita Jesus e é salvo, isso já traz benefícios para você. Você sabe que um cristão, ele é mais feliz. O cristão tem geralmente uma família estruturada. O cristão vive princípios bíblicos, não é? Princípios de saúde, ele cuida mais da saúde e tudo mais. Então, geralmente, ele tem uma vida saudável, uma vida melhor, mesmo aqui na terra. Mas, mesmo ele seguindo todas as orientações da Bíblia, ele também fica doente, ele morre. E Deus não quer isso para o ser humano, Ele quer que você tenha vida eterna, vida plena. Por isso que a salvação passa por 3 fases, é a justificação, a santificação e a glorificação. Ele quer transformar esse nosso corpo mortal em imortal. Esse corpo pecador, corruptível, em incorruptível. Então vai chegar um momento em que Jesus vai descer do céu, vai sair do santuário e vai parar o que está fazendo hoje, de interceder por nós. Hoje nós oramos e a nossa oração foi ao trono da graça, mas isso vai acabar. E isso significa o fechamento da porta da graça. Olha o que diz a Bíblia sobre o que vai acontecer lá no santuário. Veja que João está vendo o santuário celestial. Apocalipse 8, 3 a 5. Veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar. Como eu sei que está falando do santuário? Porque em que ambiente ficava o altar? No santuário. Com um incensário de ouro. Olha aqui essa imagem. Veja aqui um incensário de ouro nas mãos do sumo sacerdote. Com incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com o que é? As orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça com incenso, a fumaça do incenso, com as orações de todos os santos. Digam amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Esse texto nos dá a certeza que as nossas orações são representadas como um incenso que chega ao céu. Você tem que confiar na sua oração. Se você orar a Deus em nome de Jesus com fé, saiba, essa oração chega lá. É o que a Bíblia diz. Chega lá como um incenso agradável, como um cheiro agradável ao trono de Deus. Mas perceba um estranho ato do anjo lá no santuário. Está grifado ali. O que o anjo faz? E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Estão percebendo que um dia o incensário será lançado fora do santuário? Será lançado por terra? E o que acontece na sequência? E houve trovões, vozes, relâmpagos e grande terremoto. Eu já vou te explicar como que isso vai acontecer. Apocalipse 16, 17 e 18 diz assim, de Cristo no santuário. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário. E do lado do trono, de que lado Jesus está sentado do Pai? À direita. E do lado do trono, o que Jesus diz ao Pai? Feito está. Atenção, na cruz ele diz, está consumado. Agora Jesus, irmãos, passa da sua terceira fase para a última fase do seu ministério. E como que ele vem nas nuvens dos céus?
Ele vem, a Bíblia diz, na sua majestade. Ele assume agora como Rei do universo, como Rei da glória. Ele vem com uma coroa na cabeça, assentado nas nuvens dos céus, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Então, a qualquer momento, e a Bíblia diz, não sabemos o dia nem a hora, a qualquer momento Jesus se levanta e diz ao Pai: Pai, até aqui eu dei oportunidade de salvação. Até aqui eu vim à tua presença e intercedi pelos pecadores que se arrependeram, que pediram a tua misericórdia. Até aqui eu fiz isso. Mas, Pai, a partir de agora, feito está, acabou a intercessão. E ele sai do santuário. E aí o que acontece, irmãos? E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e o que mais? E ocorreu grande terremoto, mas um terremoto tão grande, diz a Bíblia, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já estudou o milênio? Quem aqui já fez o estudo do milênio? Levante a mão. Você conhece o estudo, tem ali os eventos que antecedem o milênio. Jesus volta nas nuvens dos céus. O que acontece com os vivos preparados, os vivos salvos? Eles levantam os braços e serão transladados com Jesus. O que acontece com os que dormem no pó da terra, os salvos que dormem no pó da terra? Ressuscitam na primeira ressurreição e também são transladados. O que acontece com o ímpio morto? Permanece morto e só ressuscita depois do milênio. Mas o que acontece com o ímpio vivo? Ele morre. E como que ele morre? Com esse grande terremoto. É o que disse lá de Apocalipse 6. Os ímpios vão olhar e ver a majestade de Cristo, e ao não suportar ver, ali há um lamento, não é? Eles se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo, e a Bíblia descreve a reação dos ímpios. Eles ficam com os olhos esbugalhados e correm para as rochas e para as montanhas, e eles pedem a morte a Deus. Eles dizem: por favor, permita que essas rochas caiam sobre nós. E Deus atende a oração. E há um grande terremoto e uma chuva de pedras, como nunca houve, pedras no peso de 40 quilos, e uma destruição total, e a terra fica desolada, e todos os ímpios morrem. Entendeu? É isso que está profetizado com o fechamento da porta da graça. Então logo o Senhor vem. Quando a porta fechar, quando Jesus sair do santuário e disser: acabou, está feito, tudo se define, irmãos. Quem está salvo não se perde nunca mais, mas quem está perdido também nunca mais se salvará. Porque a Bíblia revela: continua o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. É por isso, irmãos, que aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, o capítulo 8 de Amós, que eu vou apresentar aqui na sequência, profetiza que vem aí uma fome devastadora na terra e você precisa se preparar para essa fome. Vem uma fome que nunca houve antes na terra. E agora vamos ler sobre essa fome. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, mas não de pão, e nem sede de água. Mas qual é a fome? De ouvir, pega a Bíblia na mão, a palavra do Senhor. Essa é a fome que vem aí. Irmãos, eu disse que tem gente que tem 5, 10 Bíblias em casa e não leem. Quando a porta da graça se fecha, o Espírito Santo se retira dos ímpios
e eles sentem um remorso da perdição, eles sentem que estão perdidos. E aí eles se lamentam. Aí vem o arrependimento. Antes não se arrependiam, mas aí todos se arrependem. E como as virgens nécias, correm atrás do Espírito Santo, correm atrás das Bíblias, e eles pagam qualquer preço. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor e não há. Mas por que, pastor? Vão recolher as Bíblias, vão queimar as Bíblias? Não. Esse livro só tem poder porque o Espírito Santo trabalha através dela. Mas quando o Espírito Santo se retirar, esse livro perde o efeito salvífico, não é? Porque o Espírito Santo se retirou, a porta se fechou. O ímpio não mudará mais o seu destino. Ele vai tentar buscar azeite, o Espírito Santo não encontrará mais, porque o Espírito Santo se retirou, não se acha mais o Espírito Santo aqui. Só tem o Espírito Santo os salvos. Por que será que aparece a história de Noé no sermão profético, lá em Mateus 24, 37 a 39, onde Jesus diz, olha a história de Noé, assim como foi lá, vai se repetir. Porque a história de Noé é um exemplo de fechamento da porta da graça. Noé ficou 120 anos edificando a arca e dizendo, arrependam-os dos seus pecados e entrem pela porta da arca. E o que os homens faziam, na sua grande maioria? Zombavam. Diziam, esse velho é um trouxa, esse velho é um gagá, isso nunca vai acontecer, isso é ridículo. Mas, irmãos, a Bíblia diz que um dia o Senhor apareceu e ordenou que os animais entrassem na arca. E também, no mesmo dia, entraram na arca quem? Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Quem mais entrou? Sua mulher e as mulheres de seus filhos, ou seja, suas noras. E quem fechou a porta? Irmãos, lembre-se que não é o homem que fecha a porta, é o Senhor. Na parábola, quem fechou a porta das bodas? O noivo, que é Jesus. A porta da arca não foi fechada por Noé, foi o Senhor. E a Bíblia diz em Apocalipse 3,8 que é uma porta aberta no céu, a qual ninguém pode fechar, a não ser o Senhor. E ele fecha quando ele se levanta perante o Pai e diz, acabou, feito está. Aí acabou mesmo, irmãos. Quem está salvo, salvo para sempre. Mas em contrapartida, quem está perdido, já era. Nunca mais terá oportunidade de reverter a situação. Irmãos, vamos aprender com Noé, preste atenção. A Bíblia diz que quando Noé entrou com a sua família, a porta se fechou e ele ficou quantos dias antes de chover dentro da porta, da arca? 7 dias. E o Espírito e a própria Bíblia descrevem que aí que aumentou a zombaria dos incrédulos. Está vendo? Entraram ali, nada aconteceu, passaram uma semana zombando. Mas a zombaria durou até que depois de 7 dias, eles começam a ver relâmpagos e trovões. E aconteceu um terremoto, irmãos, tão grande, que a terra se rasgou e todas as águas que estavam debaixo da terra no abismo subiram. E todas as águas que estavam nas nuvens desceram. E destruiu tudo. Nada que tinha vida sobreviveu. Então nós não podemos brincar como os antediluvianos brincaram. Eu vou dar um conselho para você. Se você não consegue pregar para muita gente, tente pelo menos salvar a sua família como Noé. Coloque em ordem pelo menos a sua casa. Lute pelos que estão debaixo do seu teto. Seu cônjuge, seus filhos, seja lá quem mora ali no seu teto. Eu
Tenho lutado para levar para o céu a minha esposa, a minha mãe que mora comigo, a minha filha que mora lá em Curitiba, meu genro. Esses são prioridade máxima. Priorize o seu lar. Leve para o céu a sua família. Não desista deles. Porque haverá choro e ranger de dentes aqueles que ficarem fora da arca. Eu termino, irmãos, com um apelo. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Nós temos um sumo sacerdote. E o conselho é: entre, se achegue ao trono da graça, em ocasião o quê? Oportuna, enquanto Jesus está intercedendo por nós. Porque nós não sabemos, mas a meia-noite está aí. Logo haverá o soar das trombetas, não é? Anunciando que o noivo chegou. E eu pergunto, quando que é o dia da eternidade, da salvação? Quando que é o dia da oportunidade? Lembra que eu fiz uma pergunta no início do sermão: quem aqui tem certeza da salvação? E eu fiquei preocupado, porque eu vi poucas mãos levantando. Você tem que mudar isso hoje, porque Paulo diz assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. E quando que é o dia da salvação? Agora, a expressão nem é hoje, porque um dia tem 24 horas, ele diz: você tem que estar salvo quando? Agora. E por uma razão simples, irmãos. Por que eu tenho que estar salvo agora? Porque eu não sei o dia da volta de Jesus, eu não sei quando Jesus sai do santuário. E sabe qual a outra razão principal da salvação ser agora? Tiago vai revelar para nós. E Tiago diz assim: atendei agora. Atendei o quê? Esse pensamento. Atendei vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Deixa eu dar uma pausa e explicar para você o que Tiago está dizendo. Tiago está falando que tem um grupo de pessoas que é preocupante, que eles ficam postergando a sua decisão. Conhecem pessoas assim? Eu conheço. Eu já vi pessoas dizendo: pastor, eu vou ser batizado. Eu vou. Mas não agora, pastor. Porque agora eu estou ganhando dinheiro, pastor. E principalmente no sábado. Eu tenho um comércio. Eu não posso parar. Mas quando, sabe? Quando lá no futuro eu conseguir, aí tudo bem. Só que qual é o outro problema, irmãos, que geralmente a gente não leva em conta? O verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E ele diz: o que é a vossa vida? Quem vocês pensam que são? E ele faz lembrar que nós somos como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ei, olha aqui nos meus olhos, meu irmão, meu amigo. Você tem que estar preparado agora, porque você morre. Nós somos mortais, nós morremos. E nós temos que levar em conta isso. Ah, pastor, mas eu sou jovem. Mas jovens morrem. Crianças morrem. E veja, Eclesiastes 8, verso 8 diz assim, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o deter ou reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Olha aqui nos meus olhos, a morte vai nos visitar, sem exceção. É uma visita indesejada, mas vai bater um dia à porta da nossa vida. Não tem escapatória, todos nós receberemos essa infame visita. E quando ela chegar, irmãos, estamos nós salvos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por isso que o sábio Salomão diz: não te glories do dia de amanhã. Irmãos, o diabo tem uma carta na manga.
quando ele observa que uma pessoa vai se entregar a Jesus, o diabo puxa a carta na manga. Sabe qual é a carta? Ele diz assim: tudo bem, pode entregar-se a Jesus. É nobre, é bonito, mas não agora. E ele vai dizer para você: você não está preparado agora. Você não tem condições, olha para quem você é. Ele vai até tentar te humilhar, dizendo assim: você não tem condições. E deixa eu dar um recado aqui para todos os irmãos da igreja. Nunca diga para uma pessoa assim: não tenha pressa de aceitar Jesus. Não fique afoito. Calma. Tem tempo. Pense bem. Não se preocupe. Eu já vi irmãos dizendo assim: pastor, eu não me preocupo, eu dou estudo bíblico lá, se a pessoa aceita ou não, é problema dela. Eu fiz minha parte. Não é assim, irmãos. A decisão de uma pessoa passa por algumas fases. Ellen White diz isso. Primeiro é a fase da informação, onde você apresenta a mensagem. Depois vem a parte da convicção, onde ela diz: não, eu estou convicto da verdade. Mas adianta a pessoa estar convicta e não estar decidida? E por isso que Ellen White diz que nós devemos fazer veementes apelos para que as pessoas, depois de convictas, veja, não estou falando da pessoa aceitar de qualquer jeito, ela conheceu a verdade, está convicta da verdade, nós temos que ajudá-la a tomar a decisão, aceitar aquilo que ela está convicta. Porque tem muitos convictos que vão perder a vida eterna. E nós temos que ter esse senso de urgência que Jesus apresentava: estejam prontos. Vocês não sabem o dia nem a hora, e Jesus estava se referindo não só ao dia da volta de Jesus, ao dia do fechamento da porta da graça, como o dia da morte. Porque, irmãos, que lamentável quem ficar do lado de fora. Lembra daquela pergunta que alguém fez a Jesus: Senhor, são poucos os salvos? E ele diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E ele continua dizendo assim, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, que é Jesus, não é? Fechada a porta da graça, e vós do lado de fora, olha que triste quem ficar do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. O que ele vai responder? Não sei de onde sois. E Jesus disse que ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Eu fiquei pensando, imagina um ímpio, não é? Dizendo assim: puxa vida, eu fui lá naquela semana do pastor Padilha. Ele me incentivou a eu ser batizado. Ele me incentivou a entregar minha vida a Jesus. Mas eu levei meio na brincadeira. Eu ignorei o convite que a Bíblia fez. E pensei: vamos ver um dia, quem sabe. E aí Jesus volta. E ele vê a cidade santa descendo, todos os profetas ali dentro, Abraão, Isaac, Jacó, todos os salvos, e ele do lado de fora, sabendo que vai morrer no fogo eterno. E ele pensa: puxa, eu podia estar lá também, mas infelizmente eu deixei para depois. Você conhece, tem um hino que diz, né? Amanhã pode ser muito tarde. Por isso que o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso. Por isso que os apóstolos pregavam assim, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os seus pecados, né? Invocando o nome dele. Essa moça que você vê aqui na tela é minha sobrinha, a Karen. Essa foto é quando ela tinha 26 anos. Ela gostava muito de cantar na igreja, era o seu dom, o seu ministério, a música. Nessa idade ela era recém-formada em medicina, morava em Brasília e estava começando a sua carreira profissional. E ela era muito apegada com meu irmão mais novo, nós somos em 3 irmãos em casa. E ela não saía para o trabalho sem primeiro conversar com meu irmão, com a minha cunhada. À noite ela chegava em casa, fazia uma videochamada e passavam ali, muitas vezes dormiam naquela videochamada, né? Demoradamente conversavam. Uma manhã ela fez o mesmo, ela entrou em contato com meu irmão, falou de alguns planos que ela tinha.
e saiu para o trabalho. Entrou no seu veículo e começou a viagem. Ela trabalhava numa cidade satélite ali de Brasília, mas no meio do caminho começou a chover. E a chuva foi se intensificando, e numa descida o carro aquaplanou e foi para o outro lado da pista, e vinha ali um caminhão e acertou em cheio o seu carro, e ela morreu instantaneamente. Isso é muito dolorido, né, irmãos? Você perder um parente, uma sobrinha tão nova, começando, não é, a sua vida profissional. Eu fico pensando, né, a última coisa que passava na cabeça dela era morrer. Mas a morte a visitou e a levou. E aí a grande pergunta, como ela morreu? Será que ela descansou no Senhor? Espero que sim. É a nossa esperança. Eu não vejo a hora de Jesus voltar para reencontrá-la. Mas a gente tem que refletir, irmãos, que a gente pode morrer a qualquer momento. Não estou falando isso para alarmar você, para causar medo em você, longe, mas eu estou sendo o mais realista possível. Quantas pessoas têm um mal súbito aí, né? Esse dia eu vi um atleta, um jogador de futebol, que caiu morto no campo, jovem, atleta, com preparo físico. Assim é o ser humano. E eu gostaria de perguntar quantos aqui nesta noite gostariam de colocar a sua vida nas mãos de Deus, colocar a sua vida em ordem, para assim como Noé, quando a porta se fechar, você estar do lado de dentro, estar na arca da salvação. Quantos desejam isso do fundo do coração? Amém. Se você deseja isso, fique em pé. Nós vamos cantar aquele hino que é o hino oficial, não é? Que diz que quando o conflito terminar, nós estaremos lá no céu, para sempre com quem? Com o nosso Salvador Jesus Cristo, o único que será digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração por toda a eternidade. Então pode colocar lá o hino digno e vamos cantar com todo o entusiasmo. Cante prestando atenção na letra, ela é linda e ela apresenta um grande privilégio que teremos. Estaremos num lindo lugar, é lá no céu, na presença do Senhor. Um rio de cristal, onde estaremos na presença do Senhor. Que maravilhoso será! Logo a terra se levantará, os que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou. Entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Bem forte, vamos lá. Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento, digno, o conflito encerrado está, digno, em teus braços achei meu lugar, para sempre irei te adorar, digno. Logo a terra se levantará, os que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu
Tanto esperei por este momento, digno, o conflito encerrado está digno. Em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar, digno. Cantaremos, aleluia, cantaremos, aleluia, cantaremos, aleluia, cantaremos, aleluia, cantaremos, aleluia, cantaremos, cantaremos, digno é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento, digno, o conflito encerrado está digno. Em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar, digno. Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelos bons momentos que passamos em Tua presença, ouvindo os Teus conselhos, e hoje o Senhor apelou o nosso coração para estarmos em dias contigo, para colocar a nossa casa em ordem e nos preparar para o Teu reino. E que essa decisão seja agora. Não podemos deixar para amanhã, porque não sabemos o que virá. Não sabemos se estaremos vivos. É agora o dia da salvação, é agora o momento de eu estar convicto de que estou salvo em Cristo Jesus. Nos dê essa certeza, e é o que nós pedimos nos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, uma boa noite. Lembrando